Bom dia a todos e aqui está a Apocalipse Girl dançando. Que é? Tá bom. Ninguém tá vendo a gente! Você não precisava nem ter falado isso, que ninguém ia saber que ela tava dançando. Gente, como sempre, eu passando loucuras pra Juni. Então, dessa vez, a Juni pegou uma bomba. Um programa quadrinhos que não é de quadrinho. É! E não é. E não é. Assim, estruturalmente ele não é, Não né? é. Antes dos quadrinhos existirem, vamos a uma aula. Nada a ver. Antes dos quadrinhos existirem, existiam livros. Quer dizer, na verdade, quadrinhos é Filho dos filho livros? dos, segundo mundo é filho dos livros, né? Mas não vamos entrar nessa loucura, não. Mas ele é filho de uma ideia. Hum. Quadrinhos é filho da ideia de transformar palavras em imagens, Isso é uma puramente era imagens. pré-filme. Pois é. Então, o que que o nosso quadrinho de hoje, aliás, o que que o nosso programa de hoje tem? Não é um quadrinho, mas é um quadrinho. Quer dizer, na verdade, ele é um livro que foi convertido, que tem cenas, né, pintadas, Ele, na realidade, é um livro ilustrado. ilustrado. É, Mas como o autor é conhecido por quadrinhos. quadrinhos, a gente força a barra e encaixa aqui. Confessa, Edson. Lógico. Foi uma forçação pra enfiar isso no programa quadrinhos. Por que que às vezes eu falo desse quadrinho, desse livro? É porque tem imagem. Uhum. Aí livro com Mas são, imagem virou quadrinho. mas são imagens sequenciais, como diz o quadrinho, com Contando a balões. história. Não. Não, Aliás, eles estão num quadrinho? sim, Não. não. Na verdade, eles apenas A não ser que você considere o apresentam. limite da página como um quadro. Ele pinta uma parte do livro e joga lá. Então, sim, ele é um livro ilustrado. Mas sim, ele tem Um quê de um quê de quadrinho. quadrinho. Na verdade, só por causa das ilustrações. Gente, eu adoro essa história. Eu Tá, queria confessa, você muito. só queria falar dessa história. Você podia ter feito programa quadrinhos especial livro. Exatamente. Caramba! Especial do dia. Livro. Cara, tá aí, eu acho que eu vou fazer isso. Porque Fazer um existem mês. livros que às vezes a Cara, gente quer é falar. sério, fazer um mês, né, só de livros, né? É uma boa. né? E aí você pega bons livros, ou então alguns livros que são assim, tipo, muito bons. Pois é. Então, hoje vamos falar do senhor Neil Gaiman, Uh, escritor, do senhor Charles Bess? Vess, desenhista. Desenhista não, pintor. É. Porque se você falar que isso é um desenho, a gente bate em você, porque a ideia que sempre eu tive é que ele pintou esses painéis. É. E vamos falar de uma estrela Sim. Vamos falar de Stardust. que virou filme. Bosta. Desculpa. É interessante porque o filme é fiel ao quadrinho. Nossa, mas eu não consegui gostar do filme. Eu assisti. Engraçado que assim, aqui o livro quadrinho. Livro. O quadrinho livro. O livro O ilustrado. livro ilustrado, ele é muito melhor, assim, mas ele é muito melhor em termos assim, que é difícil de você dizer até que é a mesma história. Porque aqui ele parece simplesmente assim, ah, peguei a essência dessa história e fiz um filme. Uhum. E pronto. Uma correria, personagens legais. É, E o interessante é que, assim, a mesma coisa, a acontece. mesma ideia de um tá no outro. Agora, por que que um é fantástico, que é o livro Que é o livro. ilustrado, e o outro, que é um filme que é a mesma premissa, não vai? Emperra. É divertido. É divertido, mas assim, por exemplo, tu não se lembra. Deve ter muita gente aqui que talvez que tá ouvindo a gente que assistiu Stardust e nem se lembra que assistiu Stardust. Sim. Porque eu não assim, do filme, se você me perguntar o que que rolou, eu só lembro que a estrela cai e que o cara vai atrás da estrela. Eu me lembro que o Robert De Niro é o líder Ah, do é. navio
e que a Michelle Pfeiffer é a estrela. É a estrela. O E aí um resto, ator novo que não tinha nada a não ver. me lembro mais chonga de nada. Eu só me lembro dessas duas informações. Acho que tem o Danny DeVito, ou não? Não, a Michelle Pfeiffer não era a estrela. A Michelle Não? Pfeiffer era a bruxa má. Ah, é? É, a estrela era uma atriz desconhecida. Se a gente jogar no Google, Tá, daqui a pouco a gente joga isso no no Google. intervalo eu vou jogar, a É, a gente gente vê com essas descobre. informações precisas, mas... Mas assim, enfim, não venha ler o livro com a expectativa do filme. E nem vá ver o filme com a expectativa do É, o livro. inverso também é verdadeiro. Por incrível que pareça, né? É. Às Uma, vezes acontece isso. uma coisa não, infelizmente, vai ser uma É. experiência frustrante. Mas, Juni, o Sr. Neil Gaiman gosta de trabalhar com mitos, Sim. lendas e coisas fantásticas. Que é uma coisa que o Edson sabe que eu amo. E tem uma coisa que eu acho fantástica nesse caso. Uma cidade chamada Wall. E nessa cidade acontece uma coisa milagrosamente maravilhosa. Uma feira. Cara, uma feira. De onde que o Neil Gaiman tirou a ideia de uma feira na era medieval? Sim, não, aí você. Não Aí é uma não. feira qualquer, cara. Ah, sim, obrigado. As feiras medievais, para quem não sabe, duravam dias, É, não é que duravam nem hoje. semanas. Uma feira medieval durava 30 dias. Era um evento, né? Sim, as feiras de Champagne na França chegavam a ter 60 dias. Nossa, é muito tempo, Pois né? é, porque, na verdade, a feira era o fim, né, do inverno. O fim do inverno? Depende da feira. Essa É, especificamente eu não conheço. se eu não me engano, era o fim do inverno que tinha os produtores, né, locais vendendo suas produções, óbvio, e o resto do mundo vindo para as feiras trocarem É. produtos. A feira nada mais nada menos é do que uma troca de produtos, troca de conhecimento, troca de Uhum. informação. Não, e é sempre importante lembrar quando fala de coisa medieval é que, assim, eu sei, para algumas pessoas isso vai soar óbvio, mas para muitas elas não nem sempre conseguem se lembrar desse pequeno detalhe. Na Idade Medieval as coisas demoravam muito tempo, então montar uma feira demorava muito. Sim, Então você não ia fazer uma feira de 2 horas. Ou assim, de um de um dia, dia. como é hoje em dia, às vezes 2 Até porque dias. entre uma cidade e outra demorava uma semana para É. chegar. Então, assim, montar uma estrutura era muito complicado. E aqui, e aí assim, só que essa não é uma feira simplesmente medieval, Ela é uma feira medieval. mas não é apenas. Ela não dura 30 dias. Não. Essa é uma feira que tem magia. Sim. E aí é bom contextualizar, né, Edson? Uhum. Esse vilarejo de Wall, ele fica Tem um murozinho. numa. Ele tem um muro, literalmente, por isso o nome do vilarejo é Wall. Assim, é muito engraçado, a gente que tá no Brasil, às vezes a gente acha os nomes muito legais, Uhum. né? Wall Street. Wall Street e tal. Mas quando você faz a tradução e entende o contexto, você vê que na Rua do Muro. realidade, assim, sinto dizer, mas o inglês costuma ser muito literal. Então, assim, se você é ferreiro, seu nome era Ferreiro. Uhum. Se você era um costureiro, seu nome era João Costureiro. Se você era cozinheiro, seu nome era, sei lá, Maria Cozinheiro. Então, assim, os Maria Cook. nossos. Mary Cook. Mary Cook era Mary Cozinheira. Então, assim, é muito engraçado isso, E a gente no porque Brasil coloca as coisas assim, ó. eu sou. É, você bota uns nomes diferentões, Pois né? é, não, não. Então, assim, Uma hoje coisa. em dia não é assim, mas Sim. antigamente era muito isso. Você era identificado pelo seu nome E e o seu aquilo. sobrenome Nome. não era um sobrenome, era a identificação da sua profissão. Ou a identificação de onde você vinha, né? Sim, também tinha isso. Você podia ser, sei lá, John de Wall. É, John de Wall. No caso aqui, Tristan é. de Wall. Tristan de Wall. Aí você imagina, soa bonito, né? Tristan Sim. de Wall. Aí você coloca para português, Tristão do Tristão Muro. do Muro. É lindo e outra linguagem, o cara Gente, quando você pálida. aprende idioma, é uma coisa assim, é um choque de realidade. Muito. Aquilo que Bom, você diz que é maravilhoso quando você descobre que não, não é. por isso que eu sempre digo, vai cantar uma musiquinha em inglês,
Ouve o que você tá cantando. Vai procurar a tradução. Oh! Ou você vai fazer juntos o Shallow Now. Deixa eu parar. Eu não podia me esquivar disso. Ai, foi mais forte que eu. Vamos lá. Concordo. Então, existe o vilarejo de Wall. Igual. E esse vilarejo, a grande diferença é que ele tem esse muro, e esse muro não é simplesmente um muro. Ele é um muro que divide o mundo real, mundo nosso, do mundo etéreo, que é o mundo das fadas, o mundo onde existe magia, um mundo onde existem várias coisas místico. maravilhosas. E a grande característica de Wall é porque é ali, nesse vilarejo, que esse muro tem uma abertura. Um Um quebradinho que permite a passagem de pessoas de um mundo para o outro. Mas o que é importante saber? Em primeiro lugar, essa passagem ela é muito controlada e proibida durante todo o ano, exceto durante a feira em que os seres humanos podem entrar na Terra da Magia. Mas a Terra da Magia não pode entrar no nosso mundo. Em nenhum momento. Até porque depois eles vão explicar que quando um ser da Terra da Magia passa para cá, ele pode morrer. Porque ele pode perder a magia dele. Ele perde imediatamente a magia dele. Ok, então, 2 músicas. 2 músicas. Alguma ideia? De Star? Star? Estrela? Menino, ele vem com essas propostas de última hora, eu não sei. Você tem que procurar aí no seu histórico de músicas. Tá bom, então... Você já tinha planejado, né? Ele sempre tem planejado. Eu vou contar pra vocês. Ele pergunta às vezes, mas ele tem uma pancada aqui de música. Daqui a pouco a gente Ele volta. sempre tá planejado. Ele só quer botar a gente em maus lençóis. 98,1 FM, Utopia. E vocês acabaram de ouvir Nat King Cole com Stardust e a banda The Lane com Stardust. Falei que ele tinha as músicas que ele já tinha separado, caso eu não sugerisse nada. Então, Juni, vamos lá. Vamos de Stardust. Um rapaz, Thor, atravessa o muro, conhece uma moça. Eu tinha esquecido, só pra avisar, a feira acontece a cada 9 anos. De 9 anos. 9 anos. Ou seja, não é uma feira que acontece todos os Todos os anos. Lógico, é mágica. E o tempo dele é diferente do nosso, né? É, mundo da magia, eu imagino, né? Sim. Então, a primeira parte da obra é exatamente isso. Os dois, ele conhece a feira, ele se encanta pela feira, mas ele também se encanta por uma moça. Essa moça, ela tem um traço legal, porque ela tem... Thorne, achei o Tristan nome Thor. dele. Dunstan. Dustin. É o pai. Dustin, É Dustin, o pai. Dustin Thor. E ele se encanta pela... Eu sempre esqueço o nome dela. Pela moça? Pela moça, porque ela tem... Ela é meio élfica. Eu descobri. É porque ela não fala o nome dela. É. Você não lembra? Não porque ela não fala, ela fala só no final. E se a gente falar o nome dela, o pessoal descobre algumas coisas importantes. Então, não falaremos o nome da moça. Mas o Dustin e essa moça têm um enlace amoroso. E desse enlace amoroso nasce Tristan. Thorne. Aham! Não errei. Tristan Thorne. E exatamente aqui a coisa começa a ficar interessante, né? Porque a gente vai ver não a história dos pais, mas sim a história do filho. Sim, é engraçado quando começa, eu até fiquei pensando assim, nossa, Dustin Thorne, eu achei que o nome dele era diferente, porque eu lembrava do nome do filme, né? Tristan. E no filme ninguém fala do Dustin Thorne. O pai não existe. O pai não existe no filme. E eu fiquei, nossa, eu achei que o nome era diferente, legal, até isso mudou no filme, né? Eu descobri que não, é que na realidade tinha essa parte antes, que explica justamente o que acontece depois, que o filme não nos conta. Mas que aqui, o Tristan Thorne, ele não vai para um mundo mágico à toa. Ele vai para o mundo mágico porque ele tem ligações com esse mundo mágico. Com esse mundo mágico, né? Já que ele é filho de um ser mágico. Né? Exatamente. Então, assim, e é muito engraçado porque o que acontece? Moral da história, do final das contas, o porquê tudo acontece. Tristan Thorne é apaixonado por uma moça. De Wall, uma belíssima loira, maravilhosa, linda. E aí, o que acontece? Um dia ele está tentando conquistar a moça do seu coração. Nossa, foi romântica agora. Da moça do seu coração. E o que a moça do seu coração lhe fala? Que ela se casará com ele, caso
ele faça algo. Muito importante. E naquele momento cai uma estrela do céu, uma estrela cadente. Uhum. E ele jura para a moça do seu coração de que ele buscará a estrela cadente e trará para ela, para se casar com ela. Jesus, Maria José. Isso é uma lição. Jornada do herói? Não. Momento Não. algum. Sabe o que é muito interessante? É que ele promete o impossível e de uma forma completamente absurda ele acha que pode cumprir. Sim. Porque assim, O amor é besta, né? assim, vamos ser sinceros. É tipo quando a pessoa fala, eu te trarei a lua. Ninguém espera que o cara traga a lua. Eu espero que não, né? Porque Pois é, senão... imagina se um cara vira pra mim, eu te trarei a lua. E eu olho pra cara dele e falo, ok, tô esperando. O que esse cara vai fazer? Né? Ele vai no mercadinho, compra uma luazinha. Não, ele falou que ia trazer a lua. Ele não me falou que ia trazer uma lua qualquer. Nenhum adesivo, Sim. nenhuma foto. Ele falou que ia trazer a lua. Pensa se tu dá aquela assim, cavala e responde pra pessoa e fala que tá esperando, então ele ia trazer a lua. Enfim, zoeiras à parte de Thorne. Inclusive, essa zoeira acontece com ele no livro, né? Tristan Thorne se torna a primeira pessoa humana a ir para o outro lado do muro. Antes da feira. Antes da feira. Me deu um branco agora. Porque assim, quando ele decide ir para o outro lado do muro, não tá tendo mais a feira. Sim. A feira já aconteceu. E é engraçado porque o pai dele, sabendo que ele é filho de um ser mágico, porque ela fica grávida e manda o Tristan Thorne pelo buraco do muro, Uhum. ele Interessante proíbe é que o filho de ir à feira. Então o filho faz 9 anos, ele não vai, o filho faz 18 E anos e tudo que não ele vai. quer é ir pra feira. E o porque, sonho afinal de dele é ver a contas, feira. todo mundo vai pra feira. A irmã mais Menos nova ele. dele vai pra feira. Menos ele. Menos ele. E aí tá explicado, né? Porque o momento em que ele cruza o mundo mágico, um monte de coisa vai acontecer. É. Em resumo, lascou-se, meu irmão. Lascou-se! Mas assim, tirando esse breve início e um cachorro latindo. É meu cachorro, gente, desculpa. Hoje o estúdio foi invadido. Recebeu a visita do café. Para quem não sabe, o café é um belíssimo exemplar de Dachshund, também conhecido como salsichinha. É o meu salsichinha, não tinha com quem deixar ele, eu trouxe ele hoje, porque ele é meu amor. Pois é. Desculpa. Não, de boa. Então talvez tenham latidos. Então, gente, vamos nessa viagem do Sr. Tristan Store, nós vamos ter também um outro detalhezinho. Um pai está morrendo. E seus filhos estão... E o pai, rei, diz uma coisa simples. Meus filhos, busquem algo, não é? E aquele que trouxer vai ser definido quem será o novo rei. Então, a missão agora é desses jovens irem buscar uma estrela que cai, porque ele disse a mesma coisa. Não? Não. Tá, esquece, confundi. Troquei. Quem vai atrás da estrela são outras pessoas. Porque assim, vocês têm que entender que, gente, é uma estrela. É uma estrela que caiu do céu. No mundo real, nosso, isso é um meteoro. Só um meteoro. O café, volta aqui. Gente, ter um cachorro... Nunca tragam um cachorro no estúdio. Ter uma estrela no mundo real, uma estrela cadente, ela é só um meteoro passando que provavelmente nem vai chegar na Terra. Sim. E se chegar, vai chegar um pedregulho. Mas aqueles insignificantes. No mundo mágico, uma estrela, ela não é um meteoro. Sim. Ela é um ser de magia pura. Pura. Estrela, ela é extremamente mágica. E Neil Gaiman traz esse mito, né? Porque assim, Neil Gaiman ele tem essa habilidade de pegar contos, mitos, lendas antigas e trazer para suas obras. Então, antigamente tinha realmente essa ideia de que quando você pega
quando você vê uma estrela cadente, tanto que tem aquela máxima até hoje, No né? final, que quando uma estrela cadente cai, faça um Faça um pedido pedido que ele vai se que ele vai ser realizar. realizado por conta dessa mística das É. estrelas, né? E acho que todos os lugares têm essas histórias sobre estrelas cadentes. Sim. Cada um tem uma lenda diferente, né? Uhum. Então a gente vai ter agora uma estrela que vai cair e alguém vai atrás dela, Sim. mas os filhos do rei também têm Eles uma acabam missão cruzando, porque com eles têm que encontrar um colar, isso. que é um colar que só pode usar pessoas que têm o sangue Nobre. dessa família, Uhum. dessa realeza. Então, quem achar primeiro esse colar se É, torna o rei dessa o pai pega coisa. e joga, É, né? porque normalmente o que acontece pelo que ele explica, normalmente quando chega o momento do rei morrer, o rei só tem um filho que está vivo, Uhum. porque é o que acontece normalmente nessa família. Só que quando o rei morre, estão 3 filhos vivos. Então ele não quer escolher, ele virá escolher. Eu Então vou ele escolher cria, você. não dá. Como é que você vai saber quem vai ser o melhor rei? Pois é. Então ele faz essa quest É, e joga o colar fora e com magia, e aí eles têm que ir atrás desse bendito colar. E aí vai cruzar a história ali, né? aí a gente vai ter um cruzamento É, dos filhos, por isso que eu lembrava dos filhos, com o nosso Tristan. exatamente. E a estrela, lembrando, nessa história específica, como a estrela é magia pura, existem muitas pessoas que têm muitas coisas para fazer com um ser de magia pura, né? Ou, Como, por exemplo, no caso em questão, eu não vou falar quem nem como, algumas pessoas planejam absorver essa magia para se tornarem mais fortes. lembrando sempre que energia é energia, seja para o bem, Seja pro seja para o mal. mal. Então temos aí uma história maravilhosa, gente. Neil Gaiman é Neil Gaiman. Nada a ver com o livro, né? Não. Desculpa, Com o vídeo. com o vídeo. Com o filme. Muito bem, Gente, é maravilhoso. Leiam! vamos para uma música de Star e uma música de Stardust. Agora é a sua vez de falar. Ah, então iremos de Stardust, Tea and Sugar, NCT and Milky e Stars de Simple Red. Vou escolher. Sintonizando sonhos em tempo real. 98,1 FM, Utopia. Juni, quando a gente ouve falar de Neil Gaiman, a gente ouve falar geralmente do Neil Gaiman quadrinho. É, Só que o Neil Gaiman começou com um livro, Sandman, A Sandman, Morte. só que o Neil Gaiman começou com um quadrinho, passou para, ele começou com um livro, alguns livros, né, há muitos anos atrás, foi para o quadrinho, virou o monstro que ele é, e ele voltou para os livros, Sim. né, como bom escritor de livros. Eu quase falei a Torre Negra e lembrei que Torre Negra não é dele. Não, a Torre Negra é do Stephen King. Pois é, um dia a gente tem que falar de A Torre Negra, Edson. Pois é. Boa lembrança. É E um quadrinho excelente. um quadrinho excelente. Nesse meio tempo, a gente pega uma obra do Neil Gaiman que tem um quê de fantástico, tem um quê de místico, tem um quê de fazer uma história simples. Que é o que o Neil Sim. Gaiman, muitas vezes faz. Uhum. Fazer uma história simples. Sim. E daí ele vai caminhando, e vai te conduzindo por essa história simples até chegar num momento mágico. Certo? Volta aqui pra mamãe. Sim, mas é engraçado que, por exemplo, assim, uma coisa que me incomoda bastante e que me faz nem sempre amar de paixão o Neil Gaiman é que às vezes as histórias dele parecem se prolongar demais. Uma coisa que no quadrinho ele não faz, mas que nos livros ele faz, é fazer uma descrição detalhada, muito detalhada das Ela, coisas. tem autores tem autores que gostam disso. Pois é, e aí ele faz isso de uma forma que às vezes nos livros dele me cansam. Faz sentido, Sim. a história é maravilhosa, mas às vezes chega um momento que você precisa dar uma pausa porque você fica meio cansado. Não sei se fez sentido, é muito bom, mas isso me cansa.
Mas tem muita gente que gosta. Sim. Porque você consegue realmente, o lado bom, você realmente consegue sentir aquele momento, porque ele descreve o cheiro, ele descreve a incidência da luz, ele descreve textura. Então você consegue imaginar aquele cenário. O lado ruim é que isso às vezes cansa. Tem autores e autores, né? Sim, faz parte do estilo dele. E eu acho que ele não faz isso em quadrinhos, porque em quadrinhos ele não precisa. Já tá No lá. quadrinho tem a imagem. Já então, tá posto. gente, isso. Então não já tá precisa. posto, não precisa. Tolkien gostava muito disso, né? Sim, Tolkien também faz adorava. isso. Incrível, os dois são ingleses, né? E por acaso Tolkien também me cansa às vezes com essa mesma situação. Mas assim, tirando isso, cara, a obra é magnífica e ela se desenrola de uma forma completamente inesperada. E olha que eu assisti o filme, mas como eu falei, o filme ele foi tão blé pra mim que eu ignorei. Mas assim, eu realmente assim, no final das contas gostei muito. E olha que eu fiquei meio surpresa do Edson me pedir e me passar um livro. Um livro ilustrado. Sim, Júnior, diga. um momento que você gostou. Cara, tem um momento que eu gostei que eu até coloquei aqui post-it. Como o pessoal não vai poder ler o post-it, o que acontece? Tem um momento em que o Tristan, ele tá naqueles momentos decisivos do livro. Ele perdeu a estrela e ele tá com medo de voltar de mãos atadas pra Wall. De mãos abanando, né? De mãos a banana. No caso é banana, porque não ia ter nada nas mãos dele. E aí o que acontece? Ele recebe uma oferta de ajuda e ele pensa em recusar. Mas aí eu vou até ler pra você essa parte, porque eu acho muito interessante. Pra mim e pra vocês. Isso. Mas então ele se lembrou de que todo o progresso que tinha feito em sua jornada até agora só tinha acontecido porque ele tinha aceitado as ofertas que lhe haviam sido feitas. Por que isso é tão importante? Porque a história toda, cada segundo da história do Tristan é isso. Ele recebe ofertas e convites e pessoas que resolvem acompanhá-lo e pessoas que resolvem ajudá-lo ou pessoas que nem querem ajudá-lo, mas ajudam. E tudo isso acontece porque ele aceita convites. Ele aceita as ofertas. Então, assim, o Tristan é literalmente o que a gente poderia chamar de sortudo. Mas eu vejo de outra maneira. Assim, aí pessoalmente. Momento que você quer rir, aí a boca trava. Aí sai um barulho estranho. Aí sai esse barulho estranho. É porque assim, ele é sortudo, mas eu sempre digo que a sorte só sorri pra quem tá pronto. Sim. E pra quem aproveita. Também. Porque quantas pessoas recebem convites que são interessantes, mas elas estão com medo? Mas elas estão temerosas? Ou elas não querem ir? Tipo, o Tristão se ofereceu pra ir buscar uma estrela cadente. E ele foi. E ele teve pessoas que ajudaram ele. Então o Tristan é uma pessoa muito generosa. Sim. E com isso ele atraiu muita generosidade na vida dele. É muito legal. É muito legal. Acho que esse é aquele momento onde a gente percebe que ser bom, acho que o Neil Gaiman e alguns autores trazem muito isso. Às vezes, gente, fazer o bem... Vale a pena. Me lembro muito do Wick the Cat. Fazer o bem é legal. Sim. É doido isso. No mundo tão capitalista, no mundo tão... Em que ser generoso é até ser bobo, né? Em que fazer essas coisas pode parecer ingênuo, bobo, idiota. Cumprir a palavra. De repente você pega um universo onde isso é a essência de cada um. Eu estou aqui para te ajudar. Sim. Eu estou aqui para cumprir uma missão absurda, mas quero te ajudar. E que de repente você descobre que não era tão absurdo assim. Isso me lembra muito aquelas pessoas que acabam fazendo coisas que eram tidas como impossível. É muito engraçado. Esse livro aqui, na realidade, ele traz muito dessas mensagens. Agora, sabe uma coisa que eu gosto especialmente, aí já não é uma passagem, é uma situação que acontece aqui, é a forma como a Estrela e o Tristan se apaixonam. Porque não acontece com eles aquela coisa avassaladora que a gente costuma ver nos filmes. Porque assim, normalmente nos filmes é assim. Você olha para a pessoa e você sabe que aquela é a pessoa. Assim, entendam, o Tristan estava indo lá para pegar uma estrela e levar para poder se casar com outra mulher. E detalhe, ele está indo pegar uma estrela para... Cadente.
da Terra Mágica. Ele tá aqui pra outra pessoa. Vai entregar pra outra pessoa. E aí chega lá, ele descobre que essa estrela é uma pessoa. E aí olha que louco, uma pessoa normalmente não quer ser capturada para ser dada de presente para outra pessoa. Então eles têm um início que é muito assim, sabe? É um início muito mas é gostoso porque a forma como eles se desenvolvem é um vendo no outro que eles não foram capazes de ver à primeira vista. Sim. Então, eles, à primeira vista, pro Tristan, ela era só uma estrela, ainda que fosse uma pessoa. E para ela, o Tristan era uma pessoa que estava capturando ela. E que queria dar ela como um objeto, sendo que ela é uma pessoa. Que coisa louca! Então, assim, ela passa o tempo tentando fugir, ele passa o tempo tentando o quê? Convencê-la a ir com ele. De boa. Eu só quero voltar a ser estrela. E ele só quer se casar com a outra menina. É. Então, assim, é muito legal, porque não é mistério, o filme fala isso e aqui acaba falando isso na parte de trás, mas eles se apaixonam. Sim. E é muito interessante ver o processo. Em como foi um processo que foi secundário na jornada, mas ao mesmo tempo fez todo sentido. Porque eles foram capazes de ver para além daquela primeira impressão. Então, gente, a primeira impressão talvez não seja a que fique. É. Há possibilidade de mudarmos a primeira impressão. Às vezes olha uma segunda. Dá Às uma vezes chance. faz uma diferença. Conhecer a pessoa, entender o motivo que fez Sim. ela fazer tal coisa. Porque, por exemplo, eu tenho certeza que o Tristan, se ele soubesse que a estrela poderia ser uma pessoa, ele jamais teria feito esse pedido, essa promessa. Essa promessa. Porque não era o perfil dele. Mas como ele fez e ele é uma pessoa que honra, e ele honra. Ele honra a sua palavra. Ele chega e ele consegue mostrar a estrela. Então, assim, né? Então, gente, Stardust é um livro ilustrado, né? É muito texto. Nem muito, né? Mas Eu achei bem leve de ler. Eu, pessoalmente, li pausadamente, mas é porque eu prefiro... Eu divido as minhas leituras, né? Pra poder ir absorvendo e refletindo. dá pra ler de Mas uma dá pra ler numa vez, sentada. sentado de boa. Mas ele é gostoso de você ir digerindo ele. É como Esse você falou, aqui- ele é muita informação às vezes, né? Como ele é muito pesado, o que eu tava fazendo? Eu tava lendo ele antes de dormir, então eu li um capítulo por dia. Cara, 10 minutos, 15 minutos pra ler. É, isso muito. Então, assim, é um livro, mas é um livro que você lê rápido, mas, gente, tem muita informação. E tem várias lições que dá pra você espremer dele. Sim. Mais duas músicas para terminar o programa de hoje e você fala elas. Inclusive, atendendo ao meu pedido, vai ter a Sky Full of Stars, de Coldplay. Mas essa vai ser a última, porque você Sim. vai fechar... Fecha com ela. Opa, yes! E vamos ter também, então, primeiro vocês vão ouvir Starlight de Muse. A banda Muse. Programa Quadrinhos indo embora. Um bom almoço para quem vai almoçar, para quem ouve pela internet O da café vida. tá se despedindo. É, ele tá dizendo tchau. Para quem ouve pela internet da vida, vai fazer o que está fazendo na sua vida. Um grande abraço a todos. Até a próxima.